Maria, seja muito bem-vindo ao nosso canal Ranieri Lima. Bom, nós estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Faz muito tempo que a gente não grava e quero poder aqui, a gente poder já caminhar para o encerramento de uma série que faz tempo que a gente não grava, que é a série do Sermão da Montanha. Nós já queremos partir para outros livros e vamos dedicar uma Ave Maria a esse momento. Nós estamos no período quaresmal e tem novidades esse ano, que a minha esposa está grávida, né? Não sei se eu já falei isso em outros vídeos. Faz tempo que a gente não grava esse episódio específico e nós vamos dedicar esse momento para que o Espírito Santo venha falar conosco durante essa palestra, não, mas essa leitura que nós vamos estar fazendo. Curvemos nossas cabeças. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Bom, aqui nós vamos pegar aqui dos pontos que a gente estava vendo, e eu queria pegar essa leitura. Eu acredito que eu já fiz essa leitura aqui, mas eu queria fazer um adendo. Muitas polêmicas rolam, e a principal delas foi em relação ao carnaval, que se refere à fala da Baby Consuelo. Falei isso no outro canal e falei de uma forma mais enérgica. Aqui a gente procura ser mais ponderado. E eu estava comentando que uma professora não gostou, uma professora lá do meu trabalho não gostou, por eu ter tecido críticas à postura da Baby Consuelo e, claro, pelo fato de ser evangélica. E eu coloquei da seguinte forma, que está escrito na Bíblia, que nós não devemos dar pérolas aos porcos. E isso me chamou a atenção, a gente voltar a esse texto, só que a gente vai voltar de uma certa forma assim. Vamos pegar esse texto e vamos seguir o fluxo, porque ele está no mesmo capítulo onde diz que não devemos julgar o próximo. Isso é curioso, isso é muito curioso. Não devemos julgar ao próximo. Não julgueis para que sejais julgados. Mas no mesmo capítulo está escrito que não devemos dar aos cães o que é santo. E o fato de você fazer isso, você já está julgando o irmão. E foi justamente o argumento que a professora colocou lá para mim. E aí vem a resposta. Não de mim, mas de Santo Agostinho. Então vamos ler aqui. E uma coisa que ele deixa bem claro: é sempre prejudicial revelar aquilo que os ouvintes não podem suportar. Contudo, como alguns que desejam observar os preceitos de Deus podem se enganar com a ideia de simplicidade, pensando que é pecaminoso, às vezes, esconder a verdade, do mesmo modo como é pecaminoso, às vezes, mentir. E é revelando assim coisas que os ouvintes são incapazes de suportar, prejudicando-os ao invés de ajudá-los, acrescenta o Senhor. Não deis aos cães o que é santo, não lanceis aos porcos as vossas pérolas, para que não suceda que eles as calquem com os seus pés e, voltando-se contra vós, vos dilacerem. Como é que eles não estão preparados? Como é que a gente sabe quem está preparado para ouvir e quem não está preparado para ouvir?
Jesus também dá essa dica. Jesus fala, pelos frutos os conhecereis. Se eles estão naquele carnaval, naquele ambiente, é óbvio que eles não estão preparados para ouvir aquilo. Então, por mais que usem, e como eu uso a palavra, passarem pano, para que aquilo foi feito a obra de Deus, não é prudente fazer desta forma. O mesmo Senhor, embora nunca tenha mentido, ocultou algumas verdades, pois disse: tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não as poderei compreender agora. O próprio Jesus Cristo, quando ele vai construindo os degraus do Evangelho, ali na sua base, ele fala que tem coisas que as pessoas não estão prontas para suportar. Então ele não sai jogando o Evangelho na íntegra, porque não é prudente fazer isso. Se o próprio Jesus teve cuidado em fazer isso, imagine nós. Então é necessário que a gente tenha essa posição. E diz o apóstolo Paulo: e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a pequenino em Cristo, nutri-vos com leite e não com alimento sólido, porque não podeis digeri-lo, e nem ainda agora podeis, porque sois ainda carnais. 1 Coríntios 3, de 1 a 2. O que quer dizer? Qual o significado entre a coisa santa, a pérola, os cães e os porcos? O que Santo Agostinho quer dizer com isso? Quando ele faz a análise em cima desse texto do Sermão da Montanha. Ele quer dizer o seguinte: devemos investigar com cuidado o que é esta coisa santa, o que são as pérolas, o que são os porcos e o que são os cães. Santo é aquilo que não pode ser violado ou corrompido. Da visão do Apocalipse. Aliás, uma crítica que eu faço é que essas pessoas que pregam o Apocalipse esquecem, inclusive, eles simplesmente jogam na lata do lixo Apocalipse 12, porque não querem enaltecer a figura de Nossa Senhora. E fazem isso por toda a afronta que se faz à figura de Nossa Senhora. A todo sofisma pregado em cima daquilo que acham que é Nossa Senhora. A vontade e o esforço de fazer isso já é culpável, mesmo que a coisa santa permaneça inviolável e incorruptível em sua natureza. As pérolas, elas representam grandes ensinamentos espirituais que estão ocultos e precisam ser extraídos das profundezas, como pérolas que saem das conchas da alegoria. E eu quero fazer pegar uma visão que foi dada para Ezequiel, quando ele fala que existem lugares do templo que as águas estão mais rasas, depois ele vai andando, e chega numa parte um pouquinho mais funda, e depois um pouquinho mais funda, e depois ele chega em águas profundas que ninguém consegue alcançar. Esse é o caminho entre o servo de Deus até o templo do Senhor. E o templo do Senhor, de acordo com a visão de Santa Teresa d'Ávila, são as moradas interiores. Esse caminho é todo percorrido dentro do coração do ser humano. Então, você quer dizer que nem todas as pessoas estão preparadas para conhecer o profundo do seu próprio ser? Exatamente, porque chegará sem uma construção cognitiva adequada, ele vai chegar não ao conhecimento da verdade, mas à loucura. Porque o Evangelho de Deus, de acordo com a Bíblia, o Evangelho de Deus é loucura para aqueles que não creem. Infelizmente, me dá uma tristeza. Pessoas que estudam o Evangelho não entendem isso. Vamos seguir adiante. O que quer dizer corromper? Corromper significa violar a integridade, desprezar
significa considerar vil e inferior. A razão por que aquilo que é desprezado é também calcado aos pés. Aliás, foi justamente isso que Ivete Sangalo fez quando ela fala que ia macetar o Apocalipse. Foi exatamente isso que fez. E mais uma vez Santo Agostinho nos dá o alerta: não deis aos cães o que é santo, pois mesmo que a vontade não possa ser dilacerada e corrompida, permanecendo íntegra e inviolável, contudo, há quem se oponha acerbamente a ela, tentando destruí-la da medida de suas forças. Os porcos, embora não sejam inclinados a morder como os cães, sujam as coisas ao calcá-las. Portanto, nem lancei aos porcos as vossas pérolas, para que não suceda que eles as calquem com seus pés, e que voltando contra vós vos dilacerem. E pérola, se você ir lá para o ramo da biologia, você sabe que a pérola ela é feita pela concha mediante muita dor, muito sofrimento. E o conhecimento ele é adquirido também debaixo de muita dor, de muito sofrimento e de muita entrega e de muita renúncia. Você consegue encontrar aquela pérola. E você vai e entrega essa pérola para que os porcos pisoteiem aquilo que você adquiriu com muito sacrifício, com muita dor, com muita renúncia. Não tem cabimento. Não tem cabimento. Deus te dá, e pela parábola dos talentos, ele diz que lá na frente ele vai te cobrar. Então é isso que você precisa entender. Cuidado para não revelar algo a alguém que não entende. É um relato do próprio Santo Agostinho. E ele disse: e vos dilacere e não dilacere as pérolas. Os porcos as calcam aos pés e dilaceram aquele que as lançou. Não encontrarás nada que agrade aos que calcam pérolas aos pés, isto é, aos que desprezam as verdades divinas, encontrando duras penas. Não vejo como alguém conseguiria lhes ensinar sem sentir indignação e nojo. Ambos os animais, o cão e o porco, são impuros. Portanto, devemos ter cuidado para não revelar algo a alguém que não entende. É melhor deixar que procurem o que está oculto do que permitir que ataquem e desprezem o que está manifesto. E não há razão para crer que esses chamados cães e porcos não hão de receber as grandes verdades com ódio ou desprezo. Com efeito, toda imundície deriva do amor das coisas temporais, isto é, do amor por este século, a qual devemos renunciar se quisermos ser puros. Portanto, quem deseja ter um coração simples e puro, não deve se culpar se porventura oculta algo a alguém que não poderia entender. Nem por isso é lícito mentir, pois ocultar uma verdade não é o mesmo que dizer uma mentira. Assim, devemos tentar remover aquilo que impede de entender. E se não entende por causa de sua impureza, então deve primeiro ser purificado por meio de palavras ou obras, na medida de nossas possibilidades. Então, não existe um evangelho instantâneo, que a pessoa, pá, escuta, e agora vai mudar minha vida para sempre. Isso é romantizar o evangelho. O evangelho tem que ser construído pouquinho a pouquinho, tijolo a tijolo. Como celebrar uma missa se não existe templo? É isso que nós precisamos entender. Porque nosso Senhor tenha falado muitas coisas diante de pessoas que o estavam resistindo ou que estavam fazendo oposição. Isso não quer dizer que tenha dado aos cães o que é santo, nem lançado pérolas aos porcos.
pois não estavam dando a quem não podia entender, mas os que podiam, e que porventura estivesse presente junto aos outros. E claro, pode usar esse argumento para favorecer a Baby, mas não teve isso. Se as perguntas são úteis, às vezes devemos respondê-las como fez o Senhor. Quando interrogado pelos fariseus acerca da mulher que tinha 7 maridos, quanto a qual deles seria seu marido na ressurreição. Às vezes devemos responder a uma pergunta com outra pergunta, a qual respondida responde também a primeira pergunta que o outro fez, porque ele cria um enlace de meditação, de reflexão. Agora, se vai produzir frutos ou não, é problema seu. Inclusive, é disso que trata a parábola do semeador. Se por sua vez ele não quiser responder, então não parece injusto deixar a resposta de responder a sua pergunta. Não entre muito em detalhes, querer discutir teologia com quem nem sequer conhece Deus. Não tem como. E Apocalipse é teológico. Apocalipse é teológico. Se a pessoa não tem maturidade de entender acho que não vai entender Apocalipse. Não vai. Está tendo aí uma festa aqui em cima. Jesus amado. Inclusive, quando houve um argumento que foi colocado aqui, quando eles perguntaram sobre o imposto a César, Jesus falou: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Simples. E Jesus não se dava pílulas de sabedoria. Ele não dava o conteúdo completo. Porque a gente não pode passar um conteúdo completo para quem não tem capacidade. Infelizmente, isso é uma herança que existe da teologia da libertação, onde as pessoas acham que podem politizar tudo, e não é assim que se faz. Precisamos retirar do nosso coração todas essas heresias oriundas tanto do protestantismo quanto da teologia da libertação. Precisamos retirar isso das nossas mentes, porque isso tem tornado prejudicial o nosso aprendizado para com as coisas de Deus. A petição serve para impetrar a força de espírito. A busca serve para encontrar a verdade. Então ele vai falar aqui no capítulo a diferença entre petição e busca. A busca, ela quer força de espírito. A petição. E a busca, encontrar a verdade. O pedido serve para obter força e firmeza de espírito, para que possamos cumprir os preceitos. A busca, por sua vez, serve para encontrar a verdade. Qual é a base que ele traz para isso? Qual é o versículo base para isso aqui? Mateus 7, 7 a 8. Que diz assim: pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todo o que pede recebe, e quem busca encontra, e quem bate abrir-se-á. Como a vida da bem-aventurada se faz na perfaz na ação e no conhecimento, a ação almeja o poder de agir, e a contemplação, a manifestação da realidade das coisas. O primeiro deve ser pedido, o segundo deve ser buscado, para que o primeiro nos seja dado e o segundo nós mesmos o encontremos. Então existem coisas que vêm da parte de Deus e existem coisas que nós produzimos, e aí nós vamos, e falando de Espírito Santo, aquilo que nos é dado, o dom do Espírito, aquilo que é produzido por nós, o fruto do Espírito, o que vai nos levar ao verdadeiro objetivo do Evangelho, que é adquirir virtudes, ao ponto que nós cheguemos a ser um varão perfeito. Nem que nunca nos alcancemos, mas a nossa busca será incessante, porque aquele que perseverar até o fim será salvo.
Quando alguém encontra o caminho da verdade, alcançará a herança que será descoberta aqui embaixo. Pedir, buscar e bater. Para entender melhor o que sejam pedir, buscar e bater, pensemos no aleijado que não consegue andar. Primeiro, é necessário curá-lo e lhe fortalecer os pés, para que ele possa andar. E a isso corresponde o pedir. Mas de que adianta ele poder andar ou até mesmo correr se a pessoa faz pelo caminho errado? Portanto, deve, pois, encontrar o caminho que a conduta onde quer chegar. Se passar pelo caminho correto, mas encontrar a porta fechada, de nada adiantará ter andado e chegado ao lugar, a menos que se lhe abra a porta. E isso corresponde ao bater. Se os homens dão coisas boas para seus filhos, imagine Deus. Isso nós precisamos ter consciência. E outra, a partir disso, se Deus é capaz de dar coisas boas para os seus filhos, se os homens conseguem, quanto mais Deus. E claro, os homens que estão cheios de Deus precisam entender um princípio, que é: o que quereis que os homens vos façam, fazei-os também vós a eles. A firmeza, gente, antes de eu continuar aqui, será se a Baby gostaria que alguém pregasse a palavra para ela daquele jeito? Eu aposto que não. Então por que ela faz isso? Eu aposto que não. Ranieri, se chegasse com você pregando do jeito que você está pregando aqui para você, você ia gostar? Com certeza. Eu gosto de pegar um bom livro, descortinar o livro, usar a Bíblia, eu amo a Bíblia, pegar sabedorias que vêm de Santo Agostinho, de outros santos, eu amo isso. Eu iria adorar que a gente pegasse, sentasse aqui agora, vamos conversar, vamos pegar mais de 30 minutos aí, estamos em 22 minutos aqui, pegar mais de 20 minutos, 30 minutos para a gente falar disso aqui, desse assunto. Eu iria gostar, com certeza. A firmeza e o vigor para trilhar o caminho da sabedoria vem da retidão moral, que nos faz ter um coração puro e simples. Nunca nos devemos nos desviar daquilo que a gente aprendeu lá nos primeiros capítulos do livro, que é sobre as bem-aventuranças. Você não pode deixar de ser bem-aventurado a partir do momento que você prega o Evangelho. Você não pode. Cristo tem tratado disso até aqui e conclui: assim, tudo de bom que vós quereis que os homens vos façam, fazei também vós a eles, porque esta é a lei e os profetas. Você cumpre os inúmeros mandamentos que existem na Bíblia. Dos manuscritos gregos lemos: tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-os também a vós a eles. Penso que os tradutores latinos tenham acrescentado a palavra bonum para maior clareza. Pode ocorrer de alguém desejar que lhe façam algo mal, alegando esse versículo como justificativa. Por exemplo, alguém pode querer que lhe aborreça ao ponto de levá-la a beber, e como quer para si, faz isso primeiro ao próximo, pensando estupidamente cumprir o que está dito aqui. Assim parece ser a razão por que se acrescentou a palavra bonum em latim. Tudo de bom que vós quereis que os homens vos façam. Segundo essa ideia, se essa palavra não está nos exemplares gregos, que se lhes acrescente. Mas quem ousaria aventar essa interpretação? Devemos, pois, pensar que mesmo sem a palavra bom, o sentido do texto é claro e perfeito. A proposição tudo o que vós quereis, quae conqueruntes, deve ser entendida em sentido próprio e não em sentido lato. Ora, a vontade, a voluntas, só podes querer o que é bom, pois querer o que é mal não é propriamente vontade, mas concupiscências, ou como diz em latim,
cupiditas. Nem sempre as escrituras falam de modo assim tão próprio. Então ele quer dizer assim, que o escritor sabia o que estava fazendo, só que foi feito de uma forma pedagógica para que as pessoas pudessem entender melhor aquilo que está sendo colocado. Então eles colocaram essa expressão bono para que pudesse o pessoal entender de forma pedagógica. Nem sempre as escrituras falam de modo assim tão próprio, exceto quando querem dar um sentido preciso ao que é dito. Então essa máxima abarcou os dois grandes preceitos. E aí nós temos amar o próximo como a ti mesmo e amar a Deus sobre todas as coisas. E detalhe, essas palavras estão na Bíblia. Ele só fez um resgate, não é uma invenção de Jesus Cristo. Ora, não há ninguém que queira que o próximo o trate com o coração duplo. Então por que você faz isso? E não é possível agir de coração simples diante do próximo, senão quando lhe damos algo sem esperar um bem temporal em troca. E com aquela intenção pura que já explicamos ao tratar de olho simples. Então Jesus ensina muita coisa para a gente a respeito desse texto aqui. E Santo Agostinho fala o seguinte: o olho purificado e simples é apto para ver a Deus. O olho que se tornou puro e simples é apto e idôneo para intuir e contemplar sua luz interior. E este é o olho do coração. Só tem esse olho do coração quem não tem como fim de suas obras o agradar aos homens. E se porventura agradá-los, ordena isso a salvação deles e a glória de Deus, e não a sua vanglória. Ao trabalhar pela salvação do próximo, não faz para adquirir os bens necessários a esta vida. Né, bebê Consuelo? Tampouco condena temerariamente a intenção e a vontade dos homens naquelas obras, nas quais não está claro que seja a intenção e a vontade, e qualquer serviço que preste aos homens, presta-o com a mesma intenção com que ele gostaria que lhe prestasse, isto é, sem esperar nenhuma recompensa temporal. Eis o coração simples e puro com o qual buscamos a Deus, porque bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Essa é a nossa luta, esse é o nosso objetivo. Só que é bem claro, assim como você enxerga várias coisas, você precisa enxergar que é o seguinte, que o caminho de Deus é apertado. O caminho de Deus é apertado, que leva à vida, e estreita é a porta. O caminho é apertado, e quando você chega até a porta é estreita, pela qual entramos nela. Observe isso aqui. Mas como tudo isso é apanágio de poucos, começar a falar da busca e da posse da sabedoria, que é a árvore de vida, Provérbios 3,18. Para buscar e possuí-la, isto é, para contemplá-la, o olho já percorreu todas as regiões superiores, onde já pode avistar o caminho apertado e a porta estreita. Portanto, o Senhor ele deixa bem claro: entrai pela porta estreita, porque é larga a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Que estreita é a porta e que apertado é o caminho que conduz à vida, e quão poucos são os que acertam com ele. Mateus 7, 13 a 14. Não porque o jugo do Senhor seja duro e seu fardo pesado, mas porque poucos querem levar o trabalho até o fim, por não crerem de fato naquele que diz: vinde a mim, todos vós que trabalhais fatigando-vos, e vos achareis carregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11, 28 a 30. Eis porque o Sermão da Montanha começou a falar dos humildes e mansos de coração. No entanto, muitos rejeitam, poucos assumem esse jugo suave e esse fardo leve. Eis porque se torna apertado o caminho e estreita a porta que conduz à vida. É simples assim, cara, é bem curtinho esse capítulo e bem sucinto no que ele fala. E ele termina com uma fala que ele vem calcando, só para vocês terem ideia, que aquilo que eu falei
com a professora, vinha falando sobre a árvore e os frutos. Eu vou fazer esse vídeo, eu vou cortar esse vídeo aqui e vou falar sobre isso com você. Sobre a árvore é conhecida pelos frutos. Tá bom? Nós vamos fazer esse vídeo e vamos encerrar o livro falando sobre a árvore e seus frutos. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo.